Bom, pessoal, vamos fazer uma questão de física envolvendo o torque de uma força, né? Só lembrando que o filósofo grego Arquimedes realizou estudos sobre tais máquinas e criou teorias das alavancas. Ele percebe que a força aplicada a uma das extremidades de uma alavanca, com o intuito de mover um objeto na outra extremidade, é inversamente proporcional, ou seja, quando nós temos uma alavanca né? Por exemplo, e um ponto de apoio, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido aqui. A força aqui aplicada sempre vai ser menor. Tem aqui um peso para se levantar, sei lá, uma pedra, por exemplo. Então, quanto maior for essa distância dessa alavanca, menor será a força aplicada para levantar esta pedra aqui, certo? E o torque é justamente esse giro que vai fazer com que levante a pedra e assim por diante. Então, vamos fazer aqui esta questão. Vamos ler a questão aqui, que tem a ver com o torque de uma força. Tá? Uma força de 200 newtons é aplicada perpendicularmente ao plano de uma porta em uma distância de 50 centímetros do eixo de rotação dessa porta, que passa a girar no sentido anti-horário. O torque produzido por essa força é igual a... Quer saber o torque produzido, né? Como a gente falou, né, no início, ou seja, o vetor torque pode ser calculado por meio de produto vetorial entre força, então, solução. Pode ser o que calculado por o torque de uma força ou o momento de uma força. Posso calcular chamando de torque ou momento, tanto faz, tá, pessoal? Como é que fica? Torque de uma força é força vezes distância. Pode ser raio, tá, pessoal? Pode ter aqui, no lugar do D, chamamos D. Tá assim. O D pode ser chamado de raio, tá? Se você estiver falando de um círculo, um giro lá. Tá bom? A distância. Esse comprimento aqui dessa alavanca, daqui para cá, até o pivô, tá? Aqui é chamado de pivô ou o apoio, né? Então, a distância é medida daqui, desse ponto, dessa força, até esse pivô, tá? É esta a distância D. Pronto. No caso aqui, pessoal, ele está dizendo que foi aplicada uma força perpendicular ao plano de uma porta. Então, vamos fazer aqui um esboço, né? Vamos imaginar aqui uma porta. A porta aqui. Estou fazendo aqui um esboço, tá, pessoal? Mão livre aqui, sem muitos detalhes. Só para ter uma ideia da maçaneta aqui. Então foi aplicada uma força perpendicular ao plano. Foi aplicada uma força no sentido anti-horário, ou seja, a porta vai girar anti-horário, tá, pessoal? Nesse sentido assim, ó, ela vai girar para cá, ó, fazer um giro, né, para cá. Então, há uma distância do eixo de rotação de 50 centímetros, ou seja, eu vou aplicar essa força aqui, e aqui nós sabemos que é o final da porta, né? Tem uma dobradiça aqui, tá? Ela vai dar o giro aqui, tá, pessoal? Esta distância que ele fala de 50 centímetros, vamos imaginar que seja uma porta pequena. Tá fazendo a força aqui. Contando aqui, daqui para cá vai ser 50 centímetros. Estou fazendo aqui uma... E a força subindo, tá, pessoal? Vai abrir no sentido anti-horário, certo? Vai mover ela, girar ela no sentido anti-horário. Ele quer saber esse torque. Pronto. A ideia é essa. A força, tá aqui, ó. Força
A força foi dada de 200 newtons e quer saber esse torque, ou seja, esse giro aqui. Olha só, pessoal. Torque é quem? Força vezes a distância. Só que a distância é em metros, tá, pessoal? Por quê? Torque, ele é dado em newton vezes metros. Então, nós precisamos o quê? Primeira coisa, força, nós sabemos que é 200 newtons. E a distância, está dizendo que é 50 centímetros. Vamos converter em metros. Como é que eu faço? Eu vou andar duas casas decimais, vai ficar 0,5 metros. Duas casas decimais, voltando. E vou substituir, pessoal, somente nessa fórmula aqui, ó. Torque de uma força, o momento de uma força é o quê? É a força que dá ali, ó, 200 vezes 0,5. 0,5 vezes 200 fica 200 vezes 0,5. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 2 dá 10. 0, 0, 0. Vamos somar, fica 0, 0, 0, 1. Uma casa decimal, 100. Então, o torque de uma força vai ser o quê? 100 newtons vezes metro. Somente. E a resposta, pessoal, olha lá, será que é negativo ou positivo? Ora, se é anti-horário, é positivo. Então, é a letra B. Letra B de bola. Bons estudos.